Boa tarde. Bom, primeiro agradecer aí a organização pela oportunidade. Como ele falou, eu vou falar sobre manobras evasivas do Nmap, algumas coisas tanto quanto básicas, algumas curiosidades, o que dá para fazer em termos de evasão com as varreduras do Nmap. Bom, deixa eu me apresentar aqui rapidamente para quem ainda não me conhece. Meu nome é Rafael, como ele apresentou, eu sou lá do Rio de Janeiro, atuo como sócio-diretor técnico na Clave Segurança da Informação. A gente atua basicamente com teste de invasão na parte de consultoria, na parte de academia a gente faz treinamentos em outros ramos também, dentro de segurança da informação, obviamente, mas na parte de consultoria basicamente teste de invasão e não coincidentemente é a minha área de atuação. Tá? Vou deixar aí meus contatos, mas eu vou estar aí o resto da tarde também, quem quiser trocar contatos aí. Bom, essa aqui é a nossa agenda, né? Pelo menos a agenda esperada. Então, tem uma parte introdutória, vou falar de alguns conceitos do Nmap, das varreduras e tal, o que a gente consegue com isso. As varreduras indiretas, que são as varreduras... obviamente, falar de evasão, tem as questões de spoofing, etc., mas tem algumas peculiaridades no spoofing quando você precisa da resposta, né? Quando você precisa receber um retorno para você tirar um diagnóstico, né? do estado de uma porta ou qualquer outra coisa. Então, vou falar um pouco de varreduras indiretas, alguns cenários específicos, outras coisas que você consegue fazer de uma maneira mais geral. Contorno de técnicas de detecção, aí vai mais fugir do padrão, né? Você tentar prever quais são as assinaturas, quais são os filtros que podem estar te bloqueando de alguma maneira e que tipo de medidas você pode tomar para evadir isso, para escapar disso. E algumas técnicas para dificultar um pouco a detecção da origem. Tá? Só contextualizando isso dentro de teste de invasão, que é a área, né, de onde motivou esse estudo e tal, geralmente, em alguns casos, né, quando você está fazendo um teste de invasão, você pode, que é uma espécie de auditoria, você pode buscar o escopo disso, é um teste que a gente chama de não anunciado. Quando esse teste é não anunciado, reparem que não é um teste não autorizado, é um teste autorizado pela camada de negócio e etc. Só que ele não é anunciado, ou seja, a equipe de monitoramento, a equipe de resposta ou qualquer coisa parecida não está ciente que aquele teste está acontecendo. E esse é um teste interessante, é um escopo interessante, porque na verdade essa equipe que eu estou falando que não está sabendo que o teste está acontecendo é exatamente quem está sendo testado. Às vezes você faz um teste de invasão com o intuito de medir a velocidade e a qualidade de resposta que a sua equipe consegue. Quanto tempo ela vai demorar para identificar que aquele incidente, aquele ataque está acontecendo, ou implantação de backdoor, qualquer coisa do gênero. Então, são nesses sentidos que se enquadra técnicas evasivas dentro de um teste de invasão. Na maioria dos casos, na verdade, você faz de maneira declarada, inclusive seu endereço de origem dos testes é passado para exceção, e uma série de outras configurações. As técnicas de evasão vão exatamente quando você está validando a questão de detecção, né? E algumas conclusões aí no final da agenda. Bom, o Nmap, eu acredito que eu não preciso apresentar. A ferramenta é uma ferramenta já bastante conhecida, bastante utilizada também, bem popular e bem completa. Inclusive, eu vou mostrar aqui alguns exemplos, não sei se alguém aqui vai conseguir identificar, mas é a ferramenta mais popstar que a gente tem, que ela vive em Hollywood. Não sei se vocês já reconheceram ela aí pelas telinhas. Eu trouxe alguns exemplos de cases onde você encontra a utilização do Nmap. Por exemplo, esse talvez seja o mais famoso, né? Esse é fácil, não vou nem perguntar. E aí eu chamo a atenção para essas cenas. O mais interessante não é ver uma ferramenta de segurança, de auditoria, seja o que for, no cinema, né? É a forma como ela é utilizada. A Trinity, por exemplo, no alto do seu talento, conseguiu um SIM-Scan num IP interno aí daquele prédio ultra seguro que ela estava tentando entrar, e logo abaixo, não sei se dá para ler a resolução, ela faz um exploit no próprio servidor SSH e tal, mas um uso básico aí do Nmap. Esse aqui alguém sabe qual é, não? Alguém reconhece esse filme, não? Esse é o Ultimato Born. Não, acho que esse é o Dredd, na verdade. E ele também faz um scan simples aí Esse aparece um pouco mais discreto. Repara que a figura da direita de vocês é um zoom, né? A cena mesmo é a outra cena maior, que ele aparece discretamente.
Esse sim, acho que é do Ultimato Born. A gente vê, inclusive, que ele usa um front-end, né? Aquele ali é o Zenmap. Não sei se vocês estão reconhecendo. Lá de lá é um front-end web, uma interface gráfica para o Nmap. Tá? E ela é interessante que ela é gráfica, né? Mas ela é didática para quem quer aprender a usar a linha de comando. Porque você vai clicando ali nas opções, ela vai montando a linha que seria aquele ataque. E esse aqui é o melhor disparado deles, né? Vocês lembram qual é esse filme aqui, não? É o Duro de Matar 4.0, quando o John McClane, lá no alto da busca dele, eu não lembro exatamente o enredo, mas nesse filme o John McClane está protegendo um garoto, que eu não lembro exatamente o que ele fez, mas em algum momento da história esse garoto leva o Bruce Willis lá para um amigo dele, que tem um porão, que usa uma rede de escada, se não me engano, tem algumas resistências aí a qualquer tipo de caos. Mas o que chama atenção, na verdade, é o comando que ele utiliza, né? Ele usa o Nmap, não sei se dá para vocês lerem daí, mas ele usa o Nmap "-v", até aí, beleza? "-t4", né? Mexe com performance e tal, mas o mais interessante são os alvos que ele aponta, né? Que é o insecure.org e o scanny.nmap.org, que são os dois sites do Nmap. Um é o site da própria ferramenta para download de documentação, e o outro é o site que o Nmap montou para que vocês, um servidor que o Nmap levantou para que você escaneie e teste o poderio bélico da ferramenta, né? Sabe-se lá como ele quer salvar o mundo escaneando esses dois caras, mas ele está tentando, isso aqui é importante. Bom, e antes de falar da parte de evasão, eu entrei na parte do cinema de Hollywood e esqueci de fazer uma breve introdução, de repente alguém não conhece ou conheceu a partir da Trinity ou qualquer outra coisa. O Nmap é uma ferramenta muito completa, embora ela seja mais lembrada nas questões de port scan, ela faz N outras coisas. Tá? Se você tratar só o Nmap como uma coisa isolada, a nível de auditoria, né? Você consegue fazer detecção de portas abertas, né? Detecção de rostos vivos, na verdade, para começar, tentando colocar isso dentro de um roadmap. Né? Você consegue fazer detecção de rostos vivos dentro de uma rede, dos rostos vivos você identificar quais portas estão abertas, das portas abertas identificar qual o serviço que está rodando ali, né? Através de grab banner ou qualquer outro tipo de técnica de assinatura. Você consegue identificar sistema operacional e algumas outras coisas usando somente a questão básica. Já vários tipos de varredura. Boa parte das varreduras que a gente conhece, inclusive, foi desenvolvida pela própria equipe do Nmap. E uma coisa interessante, é uma ferramenta open source, né? Então ela é colaborativa. Então você colabora para que o Nmap entenda as assinaturas. Então, por exemplo, em alguns casos você pode fazer tanto no scan de detecção do sistema operacional, quanto no scan de fingerprint de serviço mesmo, pode ser que o Nmap não reconheça aquele serviço. Não sei se isso já aconteceu com alguém aqui. E quando ele faz isso, ele faz um dump do fingerprint. Tá? Se vocês chegarem numa situação onde você rodou o Nmap, ele não reconheceu aquele cara ali que você está escaneando, seja o que for, ele te vai jogar o fingerprint. Não sei quem é esse cara, mas está aqui o fingerprint, ou do serviço, ou do sistema operacional. O que é esse fingerprint? Ele faz uma série de consultas em várias características daquele serviço ou daquele sistema operacional, obtém aquela resposta, essa resposta tem que montar uma assinatura que ele conhece. Tá? E aí, se ele não conhece, ele faz o dump para você, de maneira que, se você um dia vir a saber o que era aquilo, você submete: Nmap, lembra aquela assinatura que você não conhecia, que deu esse resultado aqui, você não soube me dizer o que era? É tal coisa. E aí ele vai e atualiza na tabela dele. Né? Então isso é importante. E nesse sentido também, na verdade é onde eu queria chegar, ele tem a maneira dele de identificar fingerprint. Tá? Então, se você for pela documentação do Nmap mesmo, tem maneiras de você conseguir fazer o seu ativo parecer ser qualquer coisa, né, para o Nmap. Tá? Se você usar uma ferramenta que usa uma técnica diferente, não necessariamente ela vai ser enganada. Então, na própria documentação do Nmap, segurança por obscuridade. Tá? É legal, é saudável, talvez elegante, mas não dependa disso, porque não é saudável. Agora,
a questão dessa documentação, lá tem baseado nesse fingerprint que ele faz, você consegue fazer algumas alterações de características do kernel, de como ele manipula sessões TCP e etc. E você muda o que o gabarito do Nmap vai apontar para o seu ativo. Então você quer que o seu servidor Windows pareça um firewall da Checkpoint. Tem lá as configurações que você tem que fazer. Você quer fazer que o seu servidor web Linux pareça um PlayStation. Tem lá como é que você tem que fazer. Quais são as características que você altera para que o Nmap acredite e jure de pé junto que você é uma determinada outra coisa. Isso tudo eu estou falando só do universo Nmap, puro e simples. Tá? A ferramenta explode bastante, tá? E apesar falar de novo aqui que é uma ferramenta open source, quem quiser colaborar e dar os créditos para o Fyodor, né, que é o criador da ferramenta, e ela explode em termos de funcionalidade quando você começa a explorar uma feature dela chamada NSE, que é o Nmap Script Engine. Então, é uma estrutura de script que você pode criar. O próprio Nmap já tem uma série delas, pré-prontas. Tá? Scripts um pouco até mais intrusivos do que uma simples varredura de porta. Então, ele faz detecções de versões, detecções de uma série de outros mapeamentos de diretório, vulnerabilidade, explora algumas vulnerabilidades, inclusive Solors, por exemplo, é uma que ele checa e você tem um plugin para explorar também. E uma outra coisa interessante é que o NSE é baseado em Lua, que é uma linguagem, não sei se todo mundo que conhece, nacional, né? Foi desenvolvida, se eu não me engano, na PUC. E é utilizada no Nmap, e isso tem sido uma vertente um tanto quanto interessante. Muita gente está usando essa ferramenta para esse tipo de atividade, né? De assessment, de tratamento de resposta e tal. Então o Nmap explode bastante quando você começa a usar o NSE. Quem quiser saber mais, vai lá no nse/doc, se eu não me engano, no site do Nmap. Tem lá a documentação com a API lá de todos os scripts, e você pode criar os seus também, não tem problema nenhum. Bom, em termos de evasão, o que a gente vai ver aqui? Qual que é o objetivo da evasão? É evitar a detecção, em alguns casos, tá? Se você, como eu falei, né, se o caso é não anunciado, né, se essa parte de passar smooth ali por baixo do radar está dentro do escopo, você pode querer não ser identificado. Na maioria das vezes, isso no meu cenário de trabalho, onde a gente audita, né, infraestrutura e tal, a gente está mais preocupado não só em burlar, mas em enumerar controles. Né? Então, faz parte do relatório você dizer, o seu firewall, ou o seu, seja lá quem for, o seu controle que você implementou aí está bloqueando tal tráfego, não está bloqueando tal, se eu mudar a flag passa. Então, é esse tipo de mapeamento que a gente busca fazer com essas atividades. E quem são esses caras? É firewall, IDS, IPS, qualquer tipo de controle que esteja ali entre você ou o atacante, né? E a máquina-alvo. Bom, técnicas de evasão presente já no Nmap, que ele já tem features para fazer esse tipo de coisa. A varredura indireta. Varredura indireta geralmente você usa para dois objetivos, ou abuso de confiança ou transferência de culpa. Abuso de confiança você, em vez de fazer uma varredura direta, né, você varrer um determinado ativo, você faz o ativo acreditar que é um terceiro que está varrendo ele. Tá? Quando eu falo de abuso da confiança, é quando esse terceiro é alguém que o alvo confia. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma varredura da internet para um servidor interno, você tem algumas restrições de acesso. Se você fizer uma varredura que seja indireta, ou seja, na verdade quem está varrendo é um ativo que está lá dentro da infra do alvo, você consegue um resultado um tanto quanto mais completo, né? Porque você está explorando a confiança que a máquina-alvo tem nessa máquina que você pegou como bode expiatório. Ou a simples transferência da culpa. Eu vou fazer minha varredura e vou fazer você acreditar que quem está fazendo a varredura é outra pessoa, seja ela quem for. Outra questão são o contorno das técnicas de detecção. Aí já é uma questão que você tem que tunar um pouco, porque depende do controle que você está querendo evadir. Tá? Eu vou falar aqui um monte de técnica genérica, mas é importante que você valide isso para o ambiente específico que você está tentando evadir. Então, basicamente, o exemplo que eu dou muitos pacotes em portas diferentes, ou seja, é a caracterização de uma varredura. Então você tem que entender como que aquele filtro que está ali entre você e o alvo está identificando aquilo como tráfego malicioso, seja lá o que for. Você tem que conseguir identificar qual é a assinatura que está dando match,
né? Qual é a assinatura que está fazendo ele pegar esse teu tráfego e botar como malicioso e modificar isso, né? Seja via flood, seja via porta de origem, seja via IP de origem, seja via flags ou qualquer outra coisa. E outra questão é dificultar a identificação da origem. Uma outra maneira, em vez de você tentar passar smooth, é você fazer, já que você está percebendo quem eu sou, então eu vou poluir teu log. Então você faz o cara acreditar que tem 1 milhão de pessoas escaneando ele ao mesmo tempo, para você tentar confundir qualquer tipo de análise. Tá? Aqui alguns adendos importantes do que diz respeito à evasão. A primeira delas é que, obviamente, consome mais recurso, né? O mais imediato você pode fazer por tuning de performance, né? Quanto mais performática for a sua varredura, mais ruído ela gera, né? E isso é natural, você vê que gasta mais tempo, né? Quanto mais frenético você for na emissão de pacotes, maior a facilidade de você ser identificado e, obviamente, mais rápido é a sua varredura, né? Você pode ser filtrado e tal, tem esses detalhes, mas em termos de velocidade, é muito mais rápido. Você pode tentar, o próprio Nmap já tem o tuning para você ser o que ele chama de polite, né? ou paranoico, e fazer de uma maneira que não caracterize o flood, que não caracterize nada que gere muito ruído e tal. Mas, obviamente, sua varredura vai levar muito mais tempo. Isso vale não só para tuning de performance, como qualquer outra, a própria varredura indireta e tal. Obviamente, ela gasta mais recurso, inclusive o recurso tempo, para você executar. Como eu falei, as técnicas que eu vou mostrar aqui são genéricas, tá? Mas é sempre importante validar para o ambiente que você está auditando qual seria a técnica que se encaixaria melhor. E cuidado sempre com o comportamento padrão. Como eu falei, a maioria dos controles implementa pattern matching, né? Então ele vai buscar um padrão dentro do seu tráfego malicioso, seja ele qual for, e esse padrão vai bater com a assinatura dele que tem lá na base dele, e ele vai dar match, vai te bloquear, vai fazer qualquer tipo de contramedida. Tá? Então é sempre buscar sair desses padrões. Bom, varreduras indiretas. Varreduras indiretas você precisa, por definição, de um intermediário, né, que vai ser o seu bode expiatório. É ele que vai fazer a varredura, na verdade, ele só vai te passar qual que é o estado das portas que ele conseguiu ali. Bom, então, basicamente, você se utilizar de um intermediário qualquer, eu vou falar aqui, as duas primeiras, por exemplo, que é o Idle Scan e o FTP Bounce, não é tão qualquer assim. Ele tem que ter algumas características para poder ser um intermediário válido. E você pode simplesmente transferir a culpa, né? Você pode simplesmente fazer uma varredura indireta, onde você está varrendo o alvo, mas o origem que aparece no log lá do alvo não é você. Tá? Para isso, você precisa de um determinado cenário. Por exemplo, você pode fazer spoofing na varredura do Nmap? Pode. Ele tem uma feature para isso. Trivial. Só que qual que é a problemática disso? Se você spoofa a origem do pacote, como é que funciona a varredura? Você manda um pacote, recebe a resposta, você interpreta pela resposta que você recebeu, você sabe o estado da porta, né? Por exemplo, mandou sim, voltou sim, que sabe que está aberta. Se você spoofa, supondo uma porta aberta, você spoofa a origem e manda um sim, quem recebe o sim que não é você. Se você não recebe a resposta, você não sabe o estado da porta, então não é suficiente fazer o spoof. Então você consegue fazer isso em alguns casos isolados, onde você, por algum motivo, você tem acesso ou ao tráfego que chega e sai do intermediário, ou ao tráfego que chega e sai do alvo, né? Em outras palavras, se você consegue snifar o tráfego do alvo ou o tráfego do seu intermediário, você faz spoofando e captura os dados. Você não vai receber a resposta, mas você vai ver ela transitando, seja saindo do alvo, seja chegando no intermediário. O resultado que você vai obter supostamente é igual, né? Basta que você monte esse cenário. E a declaração aí do poeta Homer Simpson, né? Se a culpa é sua, você bota em quem você quiser. Então não tem nenhum tipo de restrição quanto a spoofing de origem. Você não precisa nem fazer um IP válido. Se você arbitrar qualquer IP ali, é aquele IP que vai como origem dos pacotes que você vai disparar. O outro ponto, que aí sim é explorando relação de confiança, é quando você consegue um intermediário dentro de uma infraestrutura-alvo. Esse é o ponto mais comum e mais útil, né? Pelo menos na nossa vida de auditor. Que é quando você consegue algum tipo de exploração num servidor que está numa DMZ, ou uma infecção numa máquina interna, seja ela qual for, que você consegue fazer um túnel lá para dentro, coisas do gênero, que já facilita para você burlar toda a parte de proteção de perímetro, né? A sua varredura vai ser feita de um ativo interno na infraestrutura-alvo.
Então é basicamente isso, né? Contorna os controles de acesso. E aí você pode ter uma visão melhor, porque tem portas, às vezes eu até consigo chegar no alvo da internet, mas os filtros de borda todos que existem me bloqueiam uma série de portas, então eu não tenho uma visão completa relacionada ao estado daquelas portas. E de dentro eu consigo ver mais serviços, mais informações. Bom, esse é o Idle Scan. Ele hoje em dia não é tão simples de você conseguir encontrar um bode expiatório, porque ele dependia de uma configuração que era o campo ID. Não sei se dá para entender o desenho. Nesse caso aí, ele está diagnosticando uma porta fechada, né? Então você mandou forçou um reset no notebook, só para ligar os nomes aqui, o notebook com a caveirinha é o atacante, o notebook sem a caveirinha é a vítima. E o servidorzão ali, o preto no meio, é aliás, o notebook sem a caveirinha é o bode expiatório e o servidor é o alvo. Então, o atacante mandou um pacote para o bode expiatório, forçando que ele mande um reset. Tá? Se você manda um SYNACK, qualquer que seja a situação da porta, ela responde com reset. Pelo menos deveria, é o que diz a RFC. E esse reset ele vem com um campo ID preenchido com um número, seja ele qual for. Qual que é o segundo passo? Você vai mandar um SYN, um pacote com a flag SYN ativada, para o alvo. E vai espufar o IP de origem dizendo que você é o bode expiatório. Suponha que a porta está aberta. A porta estando aberta, o que o servidor vítima ali vai responder? SYNACK. E vai responder para quem? Para o IP que você arbitrou, que é o IP do alvo lá, do bode expiatório, que é o notebook sem a caveirinha. Esse reset que ele vai mandar, esse SYNACK que vai mandar para o bode expiatório vai responder com reset, igualzinho ao passo 1. Quando ele responder esse reset, ele incrementa esse ID. Tá? Então, se o ID do primeiro passo, o passo de cima ali, era 1000, no do meio é 1001. E aí o que você faz? Qual que é o terceiro passo? Você manda de novo um SYNACK no seu bode expiatório e ele vai receber outro reset e você calcula esse valor. Se, nesse caso aqui, reparem que o reset 1001 eu não tive acesso. Tá? Eu mandei o primeiro passo, deu o reset 1000. Eu mandei o segundo, não chegou para mim. Eu mandei o terceiro, deu reset 1002. Se deu 1002, eu sei que no passo 2 ele deu 1001. Se deu 1001 é porque ele recebeu o SYNACK. Se recebeu o SYNACK é porque a porta está aberta. Tá? Então é uma maneira de você fazer a varredura indireta. Por que o nome é Idle Scan? Porque o pré-requisito... Existem dois, na verdade. Né? Antigamente era só um, porque isso era meio que default. Hoje em dia já está mais difícil encontrar. Quais são os pré-requisitos para o cara ser o seu bode expiatório? Ele tem que estar idle, ou seja, ele tem que estar ocioso, e o ID tem que estar sendo incremental. Tá? Hoje em dia é muito comum você ver isso aleatório. Então você não consegue fazer esse cálculo. Então ele estando aleatório ou ele não estando ocioso, você não consegue calcular. Porque no intervalo entre o passo 1 e o passo 3, vão chegar milhares de requisições lá, você vai perder a conta do ID. E aí, só a título de curiosidade, tem um módulo auxiliar para Metasploit, tá? Que é o IPID SEC, que ele vai à rede fazendo testes de se tem alguém na rede que tem o IPID incremental e tal, para você ver possíveis ativos na rede que você possa usar como esse bode expiatório. Tá? Esse é o caso da porta fechada. Tá? Mas a dinâmica é a mesma, é só a interpretação que você tem. O primeiro passo é igual, o segundo passo é igual, a diferença é que o alvo vai mandar um reset em vez de um SYNACK. Se ele recebe um reset, não sai nada, ele dropa, então ele não incrementa o IPID. Quando eu faço o terceiro passo, se no primeiro era 1000, agora no terceiro é 1001, eu sei que a porta estava fechada. Tá? Então essa é a ideia de varredura indireta por Idle Scan. Outra questão é a questão de FTP Bounce. Também não é qualquer bode expiatório que você pode utilizar. Você precisa de um servidor FTP que esteja... Isso é considerado uma vulnerabilidade, inclusive. Tá? Se você fizer algum tipo de detecção e identificar que tem um servidor de FTP mal configurado dessa forma, você pode usar ele para identificar o estado da porta. Né? Você faz um comando de envio de arquivo numa determinada porta, pelo feedback que ele te der, você sabe na porta que você mandou entregar o arquivo, no ativo que você mandou entregar o arquivo, como é que está o estado daquela porta. Então também não é um que não é qualquer um que pode ser bode expiatório, você precisa dessa vulnerabilidade, dessas características específicas. Bom, aqui algumas outras abordagens. Como eu falei, você pode fazer a varredura com spoofing. Não tem dificuldade nenhuma, só você botar lá -Szão
e forçar o IP de origem que você quer, bota a culpa em quem você quiser. O problema é, você precisa obter essa resposta. Tá? Aí são os cenários que eu falei aqui. Ou interceptação do tráfego de resposta. Tá? Então tem essa dificuldade, você precisa de um cenário um tanto quanto passível disso. Dá para fazer varredura também com spoofing de MAC. Tá? Manipular MAC não é nada de outro mundo. Mas também dá, dependendo do escopo, se for interessante. Aqui um exemplo, tá? Não consta aí a informação, mas o meu IP, eu estou na mesma rede daquele 102 ali que é o alvo. Não sei se dá para ler, mais ou menos, né? O 192.168.56.102 é o alvo, eu estou na mesma rede, eu sou o 101. Só que eu forço ali 10, 10, 10, 10, e aí a captura do tráfego, vocês veem aqui a origem toda. Reparem que eu só capturei a saída, porque a resposta simplesmente não chegou para mim. Por questões de spoofing, essa aqui é a problemática. Aqui por spoof de MAC, né, você também arbitrando ali um MAC qualquer que você queira. Bom, aqui algumas varreduras para contorno de técnicas de detecção. Aí geralmente você faz por firewalking, né? Você altera a flag que você está utilizando, em vez de você fazer o SYN-SCAN, que é a mais comum, que é aquelas que a gente viu aqui no início, você usa com outras flags ativadas, né? A saber, você tem a null, né? Alguém tem a null, a FIN e a Xmas. A null é nenhuma flag ativada. E basicamente, a dinâmica da varredura é a mesma, tá? Você vai colocar, você vai mandar uma requisição e aí, baseado no comportamento esperado, você sabe em que estado está. Então aqui tem a null nenhuma flag. Tá? A FIN é a flag FIN e a FIN push URG é a Xmas. Tá? É uma analogia à árvore de Natal para você ter todas as flags ativadas. E aqui estão os exemplos. Né? A primeira lá é a null scan. Você vê lá os pacotes passando para portas sequenciais, mesma origem. Origem é o 101, como eu falei, o 102 é o alvo. Você varrendo várias portas. Repare que a porta de saída é sempre a mesma, a porta de destino está alterando. Então, eu estou varrendo todas aquelas portas com nenhuma flag acionada. E eu tenho uma diferença de resposta, tá vendo? Às vezes eu não recebo nada, às vezes eu recebo um reset. Aqui na de baixo com FIN, mesma coisa. E aqui a Xmas. Você vê lá as três varreduras, as três flags acionadas. Aqui a ACK. A ACK ela é bastante utilizada para firewalking, para você ver, você conseguir marcar como é que tá as regras de firewall, né? O que o firewall está bloqueando, o que ele não está bloqueando. Por quê? O feedback que você tem, o que acontece? Num SYN-SCAN normal, se você faz lá, mandou sim, recebeu sim, que está aberto. Se você mandou sim, recebeu reset, supostamente. O aberto não tem muita variação. Mas mandou sim, voltou reset, supostamente está fechado. Mandou sim, voltou nada, supostamente está filtrado. Então, geralmente você usa essas outras varreduras alternativas para tentar ver se é filtro ou não. Porque você muda a flag, às vezes aqui você recebe um reset, por exemplo. Então, seu pacote passou. Então, era o filtro que estava. Então, o filtro está bloqueando aquela porta. Então, todas as outras varreduras, onde o diagnóstico está baseado em ou você recebe uma resposta X qualquer, ou você não recebe nada, geralmente é para você confirmar se é realmente filtro. Né? Se aquele drop que você tomou lá no SYN-SCAN é realmente filtro ou é qualquer outro tipo de configuração. Aqui um exemplo da ACK-SCAN. Mandando reset. E mandaria drop para quem tivesse filtrado. Outra questão é o controle de desempenho, que é o tuning de performance. O Nmap ele tem várias features de performance. Tá? Esses caras que estão aqui, esses perfis que eu estou listando aqui, são template. Tá? Então, em vez de você configurar 3, 4, 5, sei lá quantos parâmetros de performance, ele já tem um perfil pré-pronto. Então, ele tem esses 6 perfis aí. O padrão é o 3, tá? É o normal. Se você não fala nada, ele segue aquele perfil. E mais ou menos a característica, ó, reparem a diferença. O paranoico, por exemplo, se você botar o "-T0, que é uma tentativa de fugir da caracterização de flood, etc., ele tem 5 minutos entre probes e não paraleliza. Né? Então, você faz ideia da quantidade de tempo que vai levar uma varredura com esse "-T0, né? Que é o paranoico. Você tem um furtivo, aí já são 15 segundos entre probes, também sem paralelismo.
o polite, esse tempo vai diminuindo, e aí você, a partir do normal, você começa a fazer com intervalos extremamente pequenos e uma característica de flood muito mais agressivo. Aqui tem alguns exemplos. Reparem, não sei se dá para ver, aqui o primeiro campo do Wireshark é um indexador de pacote. O segundo é tempo. Tá? Então dá para ter uma noção ali do intervalo de tempo, quantos pacotes passaram. Aí a gente está falando, esse dumpzinho aí, então a gente está falando de 16, 19 minutos, mais ou menos. O segundo ali com menos T1, esse dumpzinho aí a gente está falando de 30, 40, 50 segundos, mais ou menos. E aí vai diminuindo. Repare, o T2, aí já fez todo esse tráfego não, porque é um tráfego pequeno, mas esse tráfego específico aí, em 2 segundos, né, exatos não, mas quase, mais ou menos 2 segundos. O T3, que é a performance normal, já faz tudo dentro de 1 segundo só. Tá vendo as variações aí? E aqui o T4 e T5 você vai ficando bem mais agressivo. Repare lá que ele já tem 13.004 igual, né? Só vai variando ali. Uma casa bem longe, o T5 mais longe ainda. Tá, então essas são as questões de tuning de performance para tentar passar principalmente controles baseados em vazão de pacote. Né? Vazão no sentido de flood, qualquer outro tipo de ruído nesse sentido. E aqui são as outras opções interessantes, que são as opções, na verdade, são as opções que são configuradas quando você passa um determinado template. Tá? Então você tem uma configuração aí para hosts simultâneos, né? Isso pode ser uma característica de ataque, por exemplo. Um determinado host externo acessando uma sequência grande de IPs internos. Tá? Então você pode tirar esse host simultâneos. E aí, para cada host que ele está acessando, ele pode fazer probes simultâneos. Então você também pode setar aí o mínimo e o máximo. A questão de retransmissão, né, quantas tentativas ele vai fazer, o tempo de espera, quanto tempo ele vai esperar a resposta daquele probe antes de mandar de novo. Então tudo isso são configurações. Se você for lá na documentação do Nmap, né, no próprio MAN, se você pegar uma descrição mais dissecada dos perfis, está lá dizendo exatamente qual seria, para chegar naquele perfil T0, T1, T2, seja ele qual for, quais configurações que você tem que passar nesses parâmetros aí. Algumas outras técnicas um tanto quanto interessantes é a questão de fragmentação. Tá? Tem muita coisa em cima de estresse de filtro, né? Você estressa, o cara está ali para filtrar o tráfego que você está gerando. Então você gera tráfego malicioso propositalmente para estressar ele, para ver até quanto ele consegue filtrar. A fragmentação exige um certo reassembly do pacote para análise full, né? Então você consegue fazer esse tipo de estresse. Outra coisa é a definição de porta de origem, né? São filtros um tanto quanto mais ingênuos, mas é uma questão, né? Por exemplo, principalmente portas de saída geralmente são portas altas e aleatórias. Se você consegue amarrar essa porta numa determinada numa porta de um serviço que supostamente é um serviço legítimo para aquela rede em termos de tráfego inbound, né? Você supostamente está fazendo algo menos suspeito. Então aí tem até algumas portas interessantes. Aqui os exemplos, né? Os pacotes fragmentados, a captura dos pacotes com o "-f" ativado, as fragmentações todas, e a alteração do porta de origem. Repare ali que lá no final, na parte das portas, né? A porta de destino está variando, né? Porque é uma varredura, e a porta de origem está amarrada como se fosse a porta de transferência de FTP. Então tem essas questões dependendo da regra que você encontrou. Essa aqui é outra interessante, que é a varredura com decoys, que é a ideia de você gerar bastante ruído, não só já que você não conseguiu fazer com que ele ache que tem outra pessoa, que na verdade quem está fazendo a varredura é outra pessoa, você faz ele acreditar que na verdade tem um mundo inteiro fazendo varreduras naquele cara. Então você passa uma lista de decoys. Decoys, eu não sei se foi essa a analogia utilizada, mas é aquele sensor de calor que o avião solta, né, para se livrar de míssil teleguiado, qualquer coisa parecida. E aí o que ele faz é isso, para cada pacote que ele lançar na varredura, ele lança um também espufando um decoy. Você pode passar a lista que você
quiser. E aí você gera muito ruído, dificultando aí essa identificação da varredura. Aqui um exemplo, como eu falei, o 101 sou eu, né? 111, 222 e 333 são decoys arbitrários. Tá? Obviamente, você, quando for fazer, você vai usar uns decoys um pouco mais inteligentes, né? Que foi só para mostrar que pode ser qualquer endereço. E reparem que, obviamente, eu só recebo a resposta de quando eu mando com o meu IP original. Tá? Então, na verdade, vai ficar logado lá que eu estou fazendo a varredura. A ideia da feature é parecer que tem mais gente varrendo também. Tá? Aqui só tem as requisições sim, mas ele está gerando essa resposta para esse IP que eu arbitrei ali. Só para fechar, o que você consegue com técnicas de evasão? Geralmente, nosso objetivo a nível de auditoria é enumerar e auditar também, né? Você identificar filtros e mapear como que eles estão filtrando aquele pacote, se está de maneira eficiente, se não está. Testar a eficácia de tais controles. E como eu falei, em alguns casos onde no escopo do teste de evasão está incluído você testar a capacidade de resposta da equipe de monitoramento, seja ela quem for, é algum caso interessante você usar técnicas de evasão, não só no Nmap, né? Que eu usei o Nmap como case, mas todas as etapas do teste de evasão você tem algumas questões de evasão presente. Bom, é isso. Aqui são os contatos da Claves. Quem quiser acompanhar, vai estar o material lá, os webinars e etc. Aqui meus contatos. Não sei se sobrou tempo para perguntas, mas desde já agradeço. Obrigado. Temos tempo aí para uma pergunta, um comentário. Uns microfones no centro, se alguém quiser. Não? Vamos agradecer ao Rafael. Obrigado, Rafael, pela presença. Obrigado.